Hoje vamos falar sobre o livro Só é Pobre Quem Quer. Esse título chamativo, né? Esse livro aqui é do Greg e da Sharon. É um livro muito legal. É uma leitura muito tranquila, é bem didático, é uma história. Então, assim, você entra junto com a história, você quer saber o que aconteceu e é muito legal. A história do Greg. O Greg é um cara que passou por uma fase muito complicada na vida dele, muito difícil. Ele era um cara assim, vamos dizer, snob. E é isso que o livro vai lidar aqui com a história do Greg. O mais legal desse livro é que a história vai te envolvendo e ela, como é uma história real, cara, bom, eu sou apaixonada por histórias reais, biografia, essas coisas. Então, assim, esse livro caiu como uma luva pra mim. E vou te contar um pouquinho do começo da história, tá? Pra você entender aonde a gente vai chegar aqui nesse raciocínio todo. O Greg era um cara difícil, ele era um cara snob, achava que sabia tudo, achava que ele era muito ocupado, ficava o tempo todo no celular, ficava o tempo todo muito corrido, táxi aqui, corre, E aí um dia ele foi embora de um restaurante e a moça do restaurante entregou um casaco pra ele. Sabe quando você sai do restaurante, Nova York, essas coisas assim, Estados Unidos? Você sai do restaurante, vai tirar o casaco, ele pegou o casaco, quando ele chamou o táxi, entrou no táxi, ele... Esse casaco não é meu. Esse casaco aqui não é meu. A moça... Só que assim, ele é tão... Esse Greg, ele é tão assim metido que ele não se importa com quem tá com ele. Então assim, ele fala sem pensar, escapa tudo da boca dele, sabe? E aí ele olhou o casaco e falou assim, esse casaco não é meu. Daí o taxista pergunta, você quer que a gente volte? Daí ele olha pro casaco e ele, não, esse aqui é bem melhor que o meu. Enfim, esse é o Greg. E aí dentro do casaco tem um cartão do dono desse casaco. E aí ele vai embora com o casaco e o taxista já ficou tipo, nossa, mano, você vai ficar com o casaco só porque é mais, né, tem mais marca e tal. E aí o Greg vai pra casa, quando ele chega em casa, a namorada dele, a menina que ele tava ali junto por 5 anos, enrolando ela, assim, sabe, um relacionamento morno, não decide, não tá presente, não... Esse era o Greg. E aí ela larga ele, e ele chega em casa, só tem um bilhete dela, ela leva todas as coisas dela embora, a casa fica vazia, e aí começa a história. E aí esse que é o grande lance da história. Ele pega o casaco, vai atrás do dono, quando ele chega no prédio onde está o dono, ele esbarra com um senhorzinho assim no elevador, e aí o Greg, né, o Greg sendo o cara que ele vai lá e tipo, ó, vovozinho, toma cuidado. Mal ele sabia que o cara, o vovozinho, era o dono do casaco. E aí ele, enfim, quando ele entra no escritório, a recepcionista fala, não, a gente já tava esperando você, entra no escritório, entrega o casaco, vê o cara, né? Que situação, hein, Greg? Pô, caramba. E aí ele conversa ali com aquele senhor, e aí o senhor acaba oferecendo, mostrando para ele um livro. E é em cima desse livro que toda a história agora vai se desenvolver. A gente já entendeu que o Greg não estava muito ok, né? Ele estava muito focado só em si, muito desesperado, muito querendo só sucesso, muito... sem observar todas as coisas ao seu redor. E muito assim... soberbo, vamos usar essa palavra mesmo, muito soberbo, muito metido, muito pomposo. E com essa conversa com esse senhor, eu acho que caiu assim uma pedra na cabeça do Greg, porque ele começou a perceber coisas que ele estava errando. E aí o senhor dá o livro para ele, não sei se ele dá, agora eu me confundi, mas eu sei que o Greg lê o livro e depois dessa conversa com esse senhor, que o senhor vai falando para ele o que mudou na vida dele, como ele atingiu sucesso, como ele tinha aquela grande empresa, como ele era aquele homem que estava sentado naquela cadeirona, e isso que o Greg se almejava, né? Então, o Greg escutou. E aí ele entendeu que ele precisava de 2 coisas: ler o livro indicado e um caderno de anotações.
Agora sim. Sabe qual que era o livro que indicaram? Eu sou fã número 1, e pode falar o que for, mas eu sou fã de Napoleão Hill. O livro indicado foi Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, um livro escrito há 100 anos atrás. Acho que é 1938, 1930, por ali que foi escrito esse livro aqui. Eu sou fãzete do Napoleão, eu já li assim, vários livros do Napoleão, e inclusive são livros que eu quero trazer aqui no nosso canal, conversar bastante sobre o Napoleão Hill, que é assim, ele mudou a minha vida. Napoleão, com seu estudo, transformou meu jeito de pensar. E a gente vai entender algumas coisas aqui agora. O livro vai se desenvolver nessa descoberta do Greg com a leitura do Napoleão Hill. Então, enquanto o Greg vai contando a história dele ali se transformando, que é os princípios que o Napoleão sempre prega em todos os livros dele, e aí você vai começar, assim, a entender o que está acontecendo com o Greg. Eu li todos os livros do Napoleão Hill, e aí a minha amiga me deu esse livro aqui, Só é Pobre Quem Quer, da história desse Greg, que conta a história, como a vida dele foi transformada por conta de ler o livro do Napoleão Hill. E eu fiquei assim, meu Deus, que máximo! E, cara, o primeiro livro que eu li do Napoleão Hill, abrindo um parênteses aqui, foi o manuscrito. O manuscrito, ele tem 700 páginas, ele tem muitos capítulos, cada capítulo tem mais ou menos 100 páginas. E o que acontece? O Napoleão Hill acredita que todos nós temos 17 soldados, 16 ou 17, eu acho que são 17 soldados, que formam o nosso caráter, tá? Então a gente, dentro de nós temos esses 17 soldados. E aí são princípios, né? São ideias de alcançar o sucesso. O que aconteceu? O Napoleão Hill, lá em 1910, ele conheceu o Carnegie, e o Carnegie deu a ideia para ele de estudar todos os homens mais bem-sucedidos de todas as histórias e encontrar o que tem de incomum entre todos esses caras. Como que essas pessoas alcançaram o sucesso? O que elas fizeram? Qual que é o segredo do sucesso? E aí o Napoleão foi e estudou todas essas pessoas, fez uma análise entre elas. Inclusive nos livros do Napoleão, Napoleão fala bastante sobre Henry Ford, fala bastante sobre vários homens, o Roosevelt lá dos Estados Unidos, e ele vai contando características dessas pessoas super poderosas, dessas pessoas poderosas, e o que elas têm em comum, quais que são os detalhes nas vidas delas que fizeram elas alcançar o sucesso. Que tá todo mundo querendo, né? Todo mundo quer alcançar o sucesso. Então qual é o segredo? Qual é a frase? Qual é o start, o clique, como que faz isso? E aí o Greg, ele então se apaixona por primeiro, assim, ele leu uma vez e o livro virou a cabeça dele de baixo para cima, e aí ele começou a observar que na vida dele tinha vários princípios que ele precisava alterar. Então vem o livro contando todos os princípios do Napoleão Hill, e aí você começa a perceber a mudança na vida dele. Foco, objetivo principal definido, liderança, iniciativa, e um monte de coisas. Mas eu vou me ater a poucas mudanças na vida dele, porque eu quero que você leia o livro. Então eu não quero estragar toda a história, porque tem muita coisa que aconteceu com o Greg, mas eu não quero entrar em todas elas. Uma situação bem legal do Greg é que depois que ele leu o livro, depois que ele começou a mudar a vida dele, o cara que falou pra ele do livro não abandonou ele. Quase que ele meio que abraçou, sabe, o Greg, e falou assim, vamos caminhar junto? Vamos, eu quero não mentorar, mas eu quero te ajudar a sair de onde você tá, melhorar a sua vida. E ele nunca chorou hospitando que estava precisando de dinheiro ou que estava difícil, nunca. Não chorava, ele só queria aprender como é que aquele cara tinha alcançado aquele sucesso. E aí o cara dá uma viagem pro Greg e o Greg começa a fazer ele tem uma ideia de criar um livro, que é o livro Só é Pobre Quem Quer, contando a história dele. E aí ele começa a conhecer pessoas muito importantes. O que aconteceu? O Greg era o cara que nunca prestava atenção onde ele estava. Ele queria se mostrar importante.
Então ele sempre estava ocupado, sempre no celular, sempre mexendo, sempre falando com alguém, sempre... Só que ele nunca estava presente, ele nunca estava 100% onde ele está. E aí que tem um lance aqui. As pessoas perdem muitas oportunidades por não estarem onde estão. Às vezes você pode ter oportunidades incríveis de conhecer pessoas incríveis que estão do seu lado, por acaso, assim. Só porque você estava naquele lugar, só porque você pegou aquele avião, só porque você foi naquela conferência, só porque foi naquele momento que você foi para academia e aí você acabou conhecendo a pessoa e ela é uma pessoa super importante ou ela tem algo muito legal que pode agregar na sua vida. Às vezes é só uma conversa, às vezes é um contato, às vezes é um networking, às vezes, sabe, a gente nunca sabe o que é. Mas quando a gente se fecha e não se abre para o local onde a gente está, a gente só sai perdendo. E era isso que estava acontecendo com o Greg, ele só estava perdendo. E aí ele muda isso. Aí mostra nele uma história que ele pega esse avião e a mulher que senta do lado dele, eles começam a conversar. Então, ao invés dele ser o Greg que ele era antigamente, ele começa a conversar. E ele começa a descobrir que a mulher tem um monte de ideia, eles começam a trocar as ideias e conversar, e ele começa a criar um monte de contatos legais. E aí ele começa a fazer um estudo também de todas essas pessoas que estão, na época dele, sendo bem-sucedidas. Enfim, o livro mudou a vida do cara. Tá? E aí tem um monte de transformação na vida dele. Tem um monte de momentos familiar, com a ex-namorada dele, com o irmão dele, com o cara que tá mentorando ele. Histórias muito legais. Inclusive, uma delas, eles vão junto num jantar. Porque assim, o cara que deu o livro pra ele, o bem-sucedido, ele tem uma rede de amigos bem-sucedidas. Sabe, um mastermind? E aí ele fala pro Greg que ele pode ir por um determinado tempo naquela reunião. Ele não pode ficar a reunião inteira, mas ele pode ficar um pouquinho naquele encontro. E aí o Greg vai e começa a escutar todos aqueles homens super bem-sucedidos conversando. E aí ele começa, sabe, pegar um pouquinho de cada um. E aí ele, assim, é uma transformação absurda. Só que essa transformação só acontece quando a pessoa sai do seu local de conforto. Então, assim, você vê claramente a vida do Greg sendo moldada porque ele decidiu mudar. Porque ele realmente olhou para ele e falou assim, cara, minha vida não tá legal. Então, eu preciso tomar um passo. E o passo foi ler um livro, começar a anotar os pensamentos, começar a escutar mais as pessoas, começar a estar mais presente nos lugares onde ele está, fazer mais contatos. E aí, sabe o mais incrível que acontece? Quando nós estamos em movimento, quando nós estamos fazendo algo, quando nós estamos... né? Ele trabalhava, tudo mais, mas o fato de você estar em movimento, as oportunidades aparecem mais do que uma pessoa que está aí na inércia. Então não adianta a gente ficar sentado no sofá, às vezes ficar pensando assim, cara, por favor, um milagre, um milagre, um milagre. O milagre só vai acontecer quando você começar a colocar o teu sonho, independente do tamanho, independente do que seja, independente da realidade que você está, a oportunidade só vai acontecer quando você começar a colocar esse sonho em movimento. Se você ficar esperando o milagre acontecer, o milagre não vai acontecer, porque o milagre é você. É você que é o milagre. Então é você que tem que levantar e começar a fazer. E aí o Greg começa a fazer o milagre dele, escrever. E aí ele escreve o livro, ele consegue um monte de contatos legais que ajudaram ele a desenvolver o livro, a escrever o livro. Inclusive, daí a Sharon entra nessa brincadeira e colabora com ele na finalização do livro. O Greg chega aí na fundação do Napoleão Hill, conhecer como que é lá, falar com os caras, aí ele tem que pedir autorização, né, para poder escrever um livro com as citações do Napoleão Hill. E aí, enfim, ele conhece o diretor lá, e assim, é muito legal. Dentro do livro ele também traz muitas histórias do Napoleão Hill, uma inclusive que é a minha preferida, que é o cara tinha uma mineração de ouro. Nessa mineração de ouro, ele, né, conseguiu muito ouro. Daí, de repente, o ouro acabou. E aí ele vende o terreno, porque acabou o ouro. Então, por que eu vou ficar com o terreno, né? E aí ele vende o terreno e o novo comprador descobre que existia uma mina de ouro. E o que ele faz? Ele contrata um especialista, chama lá, estuda um terreno e descobre que o cara parou de cavar, não encontrou mais ouro. Faltava 2 metros
para ele cavar mais pouquinho e achar mais uma quantidade enorme de ouro. E aí o livro vem retratar bastante isso também, que as pessoas, falta assim 2 metros para o sucesso e elas desistem antes. Falta um pouquinho, falta assim só mais um pouco de persistência. E aí você já diz, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não vai. Se você ler Napoleão Hill, você vai perceber muito claro que o Napoleão tem a ideia do quê? Escolha um objetivo definido para a sua vida. Escolha ele. E a sua vida vai ser ele. Vai ser isso. Tudo que você vai fazer vai ser em cima do seu objetivo definido. Tudo. Aí você vai desenvolver melhorias no seu caráter, mas o seu objetivo definido sempre vai estar firmado, tá? O que você quer da sua vida? Qual que é o seu sonho? Qual é o seu talento? É isso? Então, firma nisso. E quais são as etapas que eu preciso fazer para alcançar isso? Esse é o Napoleão Hill, sempre falando, objetivo principal definido. Esse é o primeiro soldado. E aí, escolheu o objetivo principal definido? Beleza. A partir dali, não tem mais volta. Aí ele traz um monte de histórias muito legais, mas eu vou deixar para os livros do Napoleão Hill para me contar essas histórias. Mas ele fala para você escolher uma e nem que você morra tentando, mas você vai morrer tentando, você não vai morrer desistindo. Essa é a linha de pensamento do Napoleão. Então, o Greg vem trazendo, relembrando esses princípios do Napoleão e questionando ali o leitor. O que você quer da sua vida? Qual que é a transformação no mundo que você quer dar? Quem você quer ser? E aí, esse é o teu objetivo definido? Então, é isso. Não tem mais volta, não tem plano B, não tem segunda opção, não tem e se, não tem. É isso. E isso que vai dar certo. Eu amo, assim, quando envolve Napoleão Hill, assim, meu Deus do céu. Então é isso. Esse aqui foi o livro do Greg, Só é Pobre Quem Quer, mostrando claramente que nós podemos mudar a nossa realidade, nós podemos mudar a nossa história e principalmente que nós podemos mudar o jeito da gente pensar. E é através da forma de pensar que as coisas também transformam. Eu indico muito a leitura do Greg, mas eu também indico muito Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. É um conjunto muito legal se você quiser ler. Essa aqui vai ser bem mais gostosinho, porque eu já falei, é uma história. O Napoleão Hill já vem com estudos, né? E é uma linguagem um pouco mais antiga, mas, assim, ele está com toda certeza entre os meus top 5. Quem Pensa Enriquece, porque o manuscrito é o meu preferido. Esse é o meu livro preferido de todos. E quem sabe ainda esse ano eu trago ele aqui pra gente. Mas por hoje é isso aqui. Só é Pobre Quem Quer, do Greg. Espero que você leia. Se você já leu, conta aqui pra mim o que você achou desse livro, o que você achou da história dele. E se você ainda não leu e ficou com vontade, também me conta aqui que eu vou amar saber que você gostou da história do Greg. Até semana que vem.